Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Satisfação estar aqui mais uma vez para juntos comentarmos a lição de número 10, que tem por título A Expansão da Igreja. Pastor Marcílio, é um prazer. Prazer todo meu, evangelista Tiago Silva, paz do Senhor para você, paz do Senhor presbítero Claudionor Nascimento, a todos que mais uma vez nos dão a honra de nos assistir, aprender a palavra de Deus conosco e também vocês irão nos ensinar no podcast Semear, no seu programa nosso EBC em Foco. Está com a gente também o presbítero Claudionor, é um prazer. A paz do Senhor, evangelista Tiago, pastor Marcílio, uma vez mais estar aqui. EBC em Foco, eu que sou assíduo nesse programa, dessa vez aqui vim contribuir. Espero em Deus que todos gostem e também desfrutem. É um subsídio para que você aplique na sua sala de aula, aos seus alunos. Este programa, ele traz este subsídio para cada um de nós. Deus abençoe, vamos embora. Amém. Se você ainda não se inscreveu no nosso podcast, se inscreva, deixa aquele like abençoado e compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Compartilha nos grupos, né, pastor Marcílio? Nos grupos aí de escola bíblica, e com certeza vai contribuir para o aprendizado em nome de Jesus. Presbítero Claudionor, texto áureo. Texto áureo, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra e, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Atos 8, 4 e 5. Pastor Marcílio, verdade prática. A verdade prática nos ensina dizendo que a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 1 ao 8, e o versículo 12 e o 15. Tá? Do 12 ao 15. Não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo, mas você pode estar aí lendo da sua casa. E agora, vamos para o conteúdo da nossa lição. Como de costume, meus irmãos, antes de começarmos no assunto da nossa lição, nós temos que falar da palavra-chave. Pastor Marcílio, a palavra-chave é evangelização. Evangelização é justamente anunciar as boas novas de salvação. Evangelizar é anunciar Jesus Cristo, né? Em qualquer circunstância, confiando principalmente no poder do Espírito Santo e na direção que a palavra de Deus nos direciona. Nós vamos observar que Paulo, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 1, não é isso? Que fala que ele não se envergonhava do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, a salvação é algo extraordinário. É justamente, né, anunciar a mensagem, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo além fronteiras. Nesta semana, né, nós vamos estar estudando como a igreja foi dispersa, né? Por causa de uma grande perseguição. A gente falou também da semana passada, né? Falamos sobre Estevão, né? E hoje nós vamos continuar falando, né, da expansão da igreja devido à perseguição, principalmente, né, continuando estudando a vida, né, dos primeiros diáconos. Primeiro Estevão foi o primeiro mártir, né? Então aqui nós vamos observar agora a vida de Filipe, o jovem evangelista. A gente vai ver durante toda a história, né, da igreja, se a gente for analisar, principalmente o livro de Atos, né, dos Apóstolos, a gente vai ver que o inimigo ele fez de tudo para dispersar a igreja, né? Mas Deus fez da igreja uma semeadura. E isso é muito bonito porque essa semeadura germinou. E não só em Jerusalém, mas chegou até nós. Amém? Então vamos aqui para o primeiro ponto da lição. A igreja diante da perseguição. Presbítero Claudionor. Amém. A igreja ela tem o seu papel aqui já estabelecido pelo próprio Cristo. Se a gente for ver em Lucas capítulo de número 16, versículo 16, 15,
16 e 15 de Lucas, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, quando a gente vai ver o que Jesus também falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer que também é um imperativo, uma ordem de Jesus que ele disse também em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, a igreja ela tem um papel fundamental aqui na terra, que é um só: evangelizar. Isto também vai de encontro às muitas circunstâncias que é contrário àquilo que a igreja leva. E isso, com certeza, vai levar e vai trazer à igreja perseguições, tanto de algumas religiões, de alguns povos e também daqueles céticos que não aceitam o evangelho. E pediremos ver o quanto foi perseguido a igreja, alguns personagens que aqui estão também no texto, e quanto a igreja sobressaiu por essa perseguição. E também, presbítero Claudio No, evangelista Tiago Silva, nós observamos o seguinte, que devido ao processo, né, da perseguição na igreja, começando pela morte, né, de Estevão, nós observamos que ocorreu a diáspora. Então, os cristãos, eles começaram a ser perseguidos. Interessante é que os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém, dando suporte à igreja primitiva, à igreja modelo. E os demais diáconos e os demais que acreditaram em Jesus Cristo como Salvador, quase 3.000 almas, né? Aí a Bíblia diz lá, tudo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 41, de sorte que foram batizados, né, os que de bom grado receberam a sua palavra. Então a evangelização é levar a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então foram muitas vidas que renderam-se aos pés do Senhor. Aí, o que é que nós observamos? Esse povo foi perseguido, né, pelo Império Romano, e principalmente pelos judeus helenistas, como nós já comentamos aqui, e os próprios do Sinédrio começaram a perseguir a igreja. E teve um perseguidor que era o número um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele não cansava para ir atrás dos cristãos, para matar ou trazer preso a Jerusalém. É nessa oportunidade que a diáspora acontece e Filipe, né, aquele jovem diácono, ele sai com uma missão. Interessante que a expansão da igreja do Senhor, ela começou dentro mesmo de Israel. O presbítero Claudio No leu aqui Atos capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, os apóstolos ficaram lá, Jerusalém, Judéia e Samaria. Judéia e Samaria. Samaria, Jerusalém fica no sul, né? E a Judéia fica no sul e a Samaria fica no norte de Israel. Só que a parte do norte de Israel, topograficamente, geograficamente, é mais baixa. Tanto é que eles desceram de Jerusalém para Samaria. Quem? Filipe. Filipe foi levado, né, através dessa diáspora, pelo Espírito Santo, a Samaria. E todos respeitavam Filipe. Era um garoto, um jovem, levando o evangelho, nos dando exemplo para também, como igreja, sairmos das quatro paredes. Mesmo com tanta perseguição, né? Mas a gente vai ver que a dispersão não diluiu a identidade da igreja. Ela permaneceu firme. Ela se reinventou. A igreja sempre se reinventou. E a gente pode até aplicar, né, nos nossos dias atuais, né? A gente passou aí por uma pandemia, né? A gente passou por uma pandemia no qual muitas igrejas tiveram que fechar as portas, porque não podia ficar junto, e sempre a igreja tem esse negócio de estar junto, né? Isso é igreja. Mas a gente vai ver que a pandemia, também a polarização cultural, né? de conceitos, a própria política, né? E a gente vai ver que sempre tem polarizado, sempre tem ido de encontro com a igreja. Não utilizando as armas que usaram no passado, mas armas diferentes. Até a gente comentou na lição passada. Mas a gente vê que, mesmo assim, a igreja, com tudo isso, sempre a gente consegue outras formas de estar pregando o evangelho, de estar se juntando
E isso vai acontecer até a volta de Jesus. O que me chama a atenção é essa palavra testemunha, que é bem evidência aqui no verso de número 8 do capítulo 1 de Atos, que a gente pode ver duas conotações por essa palavra. Primeiro, a gente pode ver como mártir, testemunha, mártir, ou como mensageiro. Segundo a cultura fala aqui acerca de mensageiro, que quando um rei ele iria para outra província, outra localidade, ele mandava com uma pessoa, um seu mensageiro na frente, anunciando que o rei iria. Ele iria com o seu cavalo, com um papiro ou com o pergaminho, e chegava diante da praça pública, e todas as pessoas, quando via que era o mensageiro do rei, ele corria para a praça pública. O mensageiro abria o pergaminho com uma palavra só, uma mensagem. A mensagem era: o rei está vindo. Então, essa palavra também, testemunha, significa, pastor Marcílio, que você vai anunciar uma mensagem só, que o rei está voltando, Jesus está voltando. E também outra vertente aqui é mártir, que você vai morrer pela causa. Então, a perseguição para aqueles, então já estava posta aqui por Jesus. Você será minha testemunha, você será um mártir. Então, não seria surpresa que anos posteriores àquilo, ou dias, ninguém sabe, aqui o período de Atos 1 e 8 para a perseguição de Atos 8, queria acontecer aquele período de tempo, mas acontecia já previsto por Jesus acerca da perseguição. E mesmo diante da perseguição, a igreja, como diz aqui, ela não sofreu fragmentos, não é? Então, Atos dos Apóstolos vai registrar justamente de uma forma progressiva, lenta, mas sempre em constante, né, o crescimento da igreja primitiva, tanto em números de conversões, como também no alcance geográfico. Então, nós observamos muitos textos na palavra de Deus que vão evidenciar o crescimento da igreja diante da perseguição. Poderia ser o contrário, né? Mas o que é que acontece? Quanto mais apertada, perseguida, mesmo sem não estar sendo fragmentada, a igreja crescia. Crescia em números, né? E crescia também em qualidade, crescia com a ação do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz aqui, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. As multidões, de forma unânime, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, imagina o tamanho da fé de Filipe, daquele jovem evangelista. E todos os dias, diz a Bíblia, em Atos capítulo 2, versículo 47, claramente, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que maravilha. Tudo isso aqui está atestando o crescimento da igreja. Muitos, porém, diz a Bíblia, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. É muita gente. Ouviram, creram, aceitaram. Está lá em Atos 4, capítulo 4, versículo 4. Então, o que é que nós observamos? O poder que há na evangelização. Ou seja, além fronteiras. Sair das quatro paredes e deve ser sempre a prioridade da igreja. E foi nesse momento, né, pastor Marcílio, presbítero Claudio Nor, que a fé de muitos foram testada, né? Foram testadas, porque foi na hora dessa perseguição que viu quem realmente seguia o Evangelho de Cristo. E até hoje é assim, né? Quando o cerco aperta, aí a fé é testada. E só fica realmente quem tem compromisso, né, com Deus e com a sua obra. A gente pode perceber aqui, pastor Marcílio, também, que Deus muitas vezes permite situações para despertar aquele propósito que já foi estabelecido. Tendo em vista que ficar em Jerusalém não era só o projeto. O projeto era expandir. E às vezes as perseguições da nossa vida, ou a gente pode ver aqui no texto, que ela causou duas coisas. Primeiro, coisa ruim, algo ruim que aconteceu com a igreja, que perdeu um dos seus pilares, que era Estevão, um homem que tem poucas escritas acerca deles, tem livros de apoio que a gente pode
ter subsídio para isso, mas a gente vê nesse contexto o quanto Estevão era querido, tendo em vista que o texto vai dizer que muitos ficaram tristes ao sepultar Estevão, ficaram chorando, não foram ao ponto de parar a obra, mas sentiram muito, tanto o quanto ele era querido. Entretanto, a gente vê que o lado positivo foi que a igreja saiu do comodismo para cumprir um propósito que Deus estabeleceu através de Jesus Cristo, que a igreja iria até os confins da terra. O poder da evangelização em Jerusalém, né, para chegar até os confins da terra, teve uma marca principal. Tanto é que até os sacerdotes, né, obedeceram à fé. Então a Bíblia diz que com o crescimento do ensino da palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e também grande parte dos sacerdotes diante da fé. Então está lá em Atos, capítulo 6, versículo 7. E outro detalhe, todas as igrejas, além de Jerusalém, nas suas áreas circunvizinhas geográficas, Judéia, Galiléia, Samaria, todas essas localidades tinham paz, né? Eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha que maravilha! Então a igreja, naquele tempo, primitiva, tinha fundamento, que era o quê? O ensino da palavra de Deus. Então, quanto mais a palavra ela é ensinada, né, ela é pregada, ela recebe raiz no coração das pessoas. Aí eu fico a imaginar, muitos sacerdotes acreditavam no que os apóstolos estavam dizendo ali, até chegar ao ponto de incomodar os grandes, né? Aí começar a perseguir a igreja. Então, nós observamos o quê? Mesmo perseguida e dispersa, essa igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja unida, uma igreja forte e uma igreja destemida. Já aqui no segundo subponto, né? Do primeiro ponto, a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, né? A gente sabe muito bem que lembrar, né, lamentar por alguém que se foi, e mais como a gente vê que foi a morte de Estevão, não foi fácil para as pessoas que estavam ali, para os amigos, para os irmãos, né, que estavam sempre ali congregando. Não foi fácil. A gente não tem nem condição de se colocar no lugar daqueles irmãos, né, que vivenciaram aquilo. Mas a gente vê também que eles conseguiram, presbítero Claudionor, pastor Marcílio, transformar, né, a dor no seu propósito divino. Que coisa linda. Glória a Deus. Não deixar a obra, né, parar. Evidentemente que teve uma dor, né? Aqui o texto é bem claro em dizer que todos teve grande pranto. Então dá uma ideia de que chorou de forma abundante, né? Dá uma ideia aqui também que ele era tanto querido no sentido social, mas tanto querido também na obra, né? Um homem que foi separado, não pelos apóstolos. Se a gente for olhar, pastor Marcílio, no capítulo 6, ele foi separado pela própria igreja. Tanto era o quanto ele era querido dentre os irmãos, né? Que hoje essa doutrina da separação de um diácono, ela é escolhida pela igreja porque é servida à igreja. Diferentemente, quando um ministério de presbítero, pastor, é visto pelo ministério para que seja um membro do ministério. Já aqui, a igreja tinha em Estevão um carinho especial. Então, imagine a perda daquilo, mas nem por causa disso a obra de Deus ela ficou parada. Ela teve a sua expansão de forma proposital pelo Senhor. Aí o terceiro subponto, né, já diz aqui. O fato é que a igreja planteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, né? A igreja chorou, mas não silenciou-se. Que coisa linda, né? O desafio não nos define, né? O desafio da vida não pode nos definir. Né? Nossa resposta tem que estar no propósito, tem que estar no alvo. Então, nós temos que pregar
como esses irmãos nossos, com amor, né? Com um pensamento ligado no dono da igreja, né? Que é Jesus Cristo. E a gente vai ver que mesmo com toda a dor, mas eles não se desesperaram. Coisa maravilhosa. Aí nós observamos também aí nesse tópico, né, maravilhoso, que diante da morte de Estevão, né, a igreja não se calou, tampouco ela foi impedida, né, de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Jesus Cristo. Eles continuaram, a vida continua. Então a gente vê a história de Estevão no capítulo 6 e no capítulo 7, é o testemunho dele, né, é o discurso dele. Foi um homem que não escreveu um livro, mas o legado que ele deixou pendura até os dias atuais, levando a mensagem. Antes de vir, eu escutei um autor dizendo que Estevão deixou 2 legados, enquanto vivo e enquanto morto. Tem pessoas que não deixam legado nem vivo nem morto, né? E o testemunho mártir, né? E muitos elegem, eu estava na discussão de que Jesus foi o primeiro. Não, Jesus não foi o mártir, né? Jesus entregou a vida. Então Estevão foi o mártir. Mataram Estevão por causa do evangelho, né? Que Deus nos cuide também, que a gente tenha esse espírito de dizer que somos na obra, e se amanhã, quem sabe, Deus nos livre de ser um mártir, mas é para isso que nós fomos chamados, para pregar, ser testemunha. Testemunha é isso, é estar a perecer por causa da obra, né? Agora vamos para o segundo ponto da nossa lição, a igreja que evangeliza. A evangelização centrada na palavra, vamos falar também da evangelização centrada em Cristo, amém? Só tem esses 2 subpontos. Em Atos capítulo 8, verso 4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Observe que eles foram dispersos, mas com objetivos. Quanto mais eles eram dispersos, mais um ia para um lado, o outro ia para o outro, e o evangelho ele continuou sendo pregado. Pastor Marcílio. Pois bem, então, continuando aqui teu raciocínio, este versículo aqui, 4, vai nos mostrar que a igreja primitiva, a igreja modelo, né, ela era movida pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, a dispersão não parou a igreja. É o que nós falamos na lição anterior, a perseguição não parou a igreja. Os leões, o Coliseu não parou a igreja. A igreja continua de pé. Então, da mesma forma que essa dispersão dos que aceitaram a Jesus, eles foram dispersos, porque aqui tem uma palavra que muito me chama a atenção, né? Que é interessante que todos os professores, antes mesmo de começar suas aulas, em suas classes, faça essa pergunta: o que você faria se por acaso você tivesse que deixar, né, pela sua fé, deixar a sua casa e a sua cidade? Foi o que aconteceu com Filipe. Filipe com certeza tinha pai, tinha mãe. Sim. Então ele foi obrigado, para não morrer, de ir para Samaria, né? Então ele foi lá para o norte de Israel. Então é a mesma coisa, a gente sai, nós estamos aqui no interior, no sul de Pernambuco, ter que ir lá para a região norte, né, por causa da palavra de Deus. E às vezes a gente fica pensando, hoje a gente pensa isso, né? E aí, será que eu vou receber amparo? Então Deus cuida dos seus. Então Filipe, ele quando chegou em Samaria, foi mantido, né, pelo próprio Deus. Então Filipe foi um desbravador do evangelho, levando a palavra. Eu posso ver aqui nesse texto que foi lido, que mudou a localidade dos irmãos, mas o propósito foi o mesmo. Ou seja, anunciar o evangelho, pregar a palavra, né, levar as boas novas, isso está tudo dentro do contexto. É o objetivo de cada cristão, né? O cristão, ele tem um objetivo, é propagar a palavra de Deus. Então, tendo em vista que eles foram dispersos devido à perseguição, como já tem falado aqui no primeiro tópico, o motivo da dispensação, ou seja, ele ficar disperso, ele ir para outras regiões, aqui mesmo em Samaria. Saiu de Jerusalém, foram para Samaria, cumprindo Atos 1 e 8, mas também devido à perseguição, encabeçada por alguns
tendo ele também como um Saulo, que nós poderemos depois aqui abordar isso, mas ele manteve, pastor Marcílio, evangelista Tiago, o propósito da igreja, né? Que não acabou com a morte de Estevão, pelo contrário, aqueles que foram dispersos pregavam o evangelho encabeçado por Filipe, um diácono que era um grande evangelista. E antes disso, Jesus deixou o exemplo para ele e para todos os demais, né, que futuramente seriam diáconos. Jesus foi até Ciro Fenícia, foi lá além fronteira, né, onde ganhou aquela mulher, né, para o Senhor Jesus, né, e curou de enfermidade a filha dela. Jesus não estava em Israel, estava acima do norte, estava ali na região, né, da Síria, ali levando a palavra. Para descansar, mas onde o mestre estava não tinha descanso. Eu quero pegar um gancho no que vocês acabaram de falar aqui. No versículo 4 de Atos 8 é bem claro: mas que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. Não é? Então eles pregavam a palavra com poder e fidelidade à palavra. E o que é que a gente pode levar para os nossos dias, né? Mesmo que a gente pregue a palavra em redes sociais, ou que a gente pregue a palavra pessoalmente em algum lugar, em alguma igreja, ou em praça pública, a gente sempre siga fielmente a palavra. Porque hoje em dia, eu quero abrir um parênteses para falar isso aqui, que a gente está aqui conversando e debatendo. Hoje em dia tem muitas pessoas, até a gente comentou na lição passada, o pastor Marcílio há de recordar, tem muitas pessoas que estão indo para a igreja em busca de entretenimento, não é? Verdade. Mas aquele que se preza e sabe o seu compromisso com Cristo, ele de maneira nenhuma se desvia da veracidade, né, da palavra de Deus. Temos que pregar a palavra. É verdade, eu concordo, corroboro com o seu pensamento, o evangelista Tiago, no sentido de que hoje as mensagens elas estão sendo descentralizadas do que é o objetivo de cada um. Eu estava falando hoje de manhã acerca do que é o púlpito, né? Falando da questão de igreja, eclesiologia dentro da igreja, que púlpito é lugar de lapidar joias, segundo um pensamento como Napoleão Falcão. Púlpito não é lugar de pregar. Pregar é praças, porque pregar é anunciar, propagar as boas novas. Diz um pensador, pastor Marcílio, que a igreja é um centro preparatório, como se fosse um quartel, para sair para a batalha, né? Pode ver que Jerusalém tem essa dinâmica, a gente enxergando sobre essa perspectiva, a gente vê que Jerusalém foi um centro preparatório para que, uma vez esses homens saíram dispersos, mas tenha subsídio suficiente para levar a boa nova, ou seja, ele já estava sabendo o que iria falar, ele estava preparado por aquilo. Mesmo tendo uma perda muito grande, como a gente pôde ressaltar, isso levou a ele como se fosse um impulso. Valeu a pena a morte de Estevão, o sacrifício dele, e a gente vai levar um objetivo só: a palavra de Deus. Somente isso. Não precisa testemunho, não precisa dizer que Estevão morreu, não precisa dizer o que aconteceu, somente isso: propagar o evangelho, a palavra, a boa nova do Senhor. Eita, coisa boa, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Já entrando aqui no segundo tópico, do segundo ponto, evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso, e ao chegar a Samaria, lhe pregava a Cristo. Aí nós observamos aqui qual foi o resultado da pregação de Filipe em Samaria. Interessante. Antes da pregação de Filipe ali em Samaria, Samaria era uma cidade totalmente dominada, né, pelo engano espiritual. Nós vamos observar o seguinte, que havia ali uma influência muito grande de Simão, o mágico, que enganava o povo com feitiçaria, né? Então, a partir do versículo 12, nós vamos observar isso aí. Versículos 9, né, já nos ensina dizendo isso aí. Aí o versículo 11 também, de Atos, capítulo 8, e também o 12. Mas como eles passaram a crer em Filipe, que pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo,
Se batizavam tanto homens como mulheres. Aí ali diz o versículo 13. E creu até o próprio Simão, né? E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam. Então ele estava, o quê? Atônito. Então, esse Filipe, aliás, esse Simão, o mágico, que enganava, ele foi convertido ao Senhor. Então, todo o povo ali em Samaria, antes da pregação, era um povo confuso, um povo que impressionado com falsos sinais. Isso tudo antes. A ausência de evangelho, da verdadeira salvação. Agora, após a chegada de um jovem, fez toda a diferença, a mudança. Da mesma forma, quando Paulo chega em Atenas, na Grécia, ali no Areópago, Paulo pregou ao Deus desconhecido. Então, muitos passaram a conhecer o Deus que eles achavam que era desconhecido. Quando Filipe chega a Samaria, né, ocorre conversões genuínas, puras. Homens e mulheres acreditaram no poder do Evangelho, da pessoa de Jesus. E, interessante, a Bíblia diz aqui, e foram batizados. Batizados. Né? Receberam a libertação espiritual, receberam a cura. De quê? Demônios eram expulsos, enfermos foram curados e o poder de Deus se manifestou no meio dos irmãos ali em Samaria. Né? Ou seja, o que era tristeza na cidade agora passa a ter alegria verdadeira. Né? Ela se torna uma cidade com a ação do Espírito Santo. Né? E com a queda da influência do mágico Simão, é interessante, até ele foi impactado, embora depois demonstrasse motivos errados. Né? Então, a Bíblia aqui nos dá esse direito de mostrar que o poder que Filipe demonstrava pelos sinais e através da palavra, como aqui nós vemos que a evangelização, ela tinha ela era cristocêntrica, centrada na palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Você falou em entretenimento, Tiago. Claudio Honor aqui também nos deixou bem enfático, dizendo o seguinte, que se a igreja não estiver centrada na pessoa de Cristo, se o evangelho que está sendo pregado hoje não for o evangelho da cruz, pode ter certeza, essa igreja sofrerá. E a gente vê aqui, o comentarista é bem claro aqui, ele fala assim, Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Não precisa, né, ajeitadinho, não precisa querer mostrar o que não existe, não precisa colocar adereços na mensagem, não. A mensagem é da cruz. O evangelho é tão simples. E o que é simples de se fazer é simples. Sem a cruz, as nossas palavras vai ressoar vazias, palavras vazias, solta ao vento. Não vai fazer efeito, não vai trazer cura. Tem que ser com a cruz, né? Apontar a Cristo. Tem que mostrar Cristo. Tem que falar de Cristo. Muitos querem enfeitar as mensagens, né? Como é que Spurgeon pregava? Lendo o texto preparado. Billy Graham da mesma forma. Lia os textos. E multidões se rendiam aos pés do Senhor, ouvindo e a palavra transformando o coração de multidões. Hoje em dia, as pessoas vão às igrejas em busca de palavras de efeito. Aquela palavra que mexe com o emocional, o ego, né? Justamente. Emocional, massageando o ego. Aí a pessoa, momentaneamente, ela recebe, né, uma felicidade que pensa que aquilo ali é mudança de atitude. Muito pelo contrário. Quando ela sai lá fora na igreja, pergunta a ela, o que é que o pregador pregou? Ninguém sabe falar nada. O pastor, eu lembro agora uma palavra de Spurgeon, quando ele foi convidado para um seminário, e que antecedeu ele foi um jovem pregador, e quando ele terminou a mensagem, né, a participação dele, esse jovem, ele desceu e sentou num local que estava reservado para ele, do lado de Spurgeon. Aí tudo bem. O problema foi que ele foi perguntar ao mestre, Charles Spurgeon, disse, reverendo, o que o senhor achou da mensagem? Ele disse, foi um verdadeiro desastre. Aí ele fez, mas reverendo, eu usei a oratória, a hermenêutica, a exegese, tudo que a teologia ela nos ensina. Ele fez, meu querido,
Toda a estrada da Inglaterra, ela leva a Londres. Toda a estrada da Inglaterra, ela leva a Londres. Toda a mensagem da Bíblia, ela tem que levar a cruz. Você fez tudo, menos levar a mensagem à cruz. Então, tem muitas pessoas trazendo, feito o evangelista Tiago aqui falou, que o senhor reiterou, dizendo que faz endereço, faz algumas invenções na mensagem, que é bonito, traz, né? Mas não leva o pecador ao cruz do Calvário. Precisamos disso, de mensagem simples, mas que leve ao arrependimento, que esse é o principal mensagem. Esse é o objetivo, né? Por isso que se vê muito em igrejas sérias, né, quando a palavra de Deus é ministrada, pregada ali, o povo cochilando. Cochilando por quê? Porque a palavra incomoda. Né? Ficam com comichões nos ouvidos e perde o foco, que é estar ligado na palavra de Deus. Verdade. Amém. Eita, tá muito bom, né? Tá muito Glória. bom. Graças a Deus. Já vamos para o terceiro ponto da nossa lição. A igreja que dá suporte à evangelização. Vamos falar sobre o suporte da igreja, a igreja que discipula. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Então tem algumas coisas aqui para a gente comentar. Pastor Marcílio, suporte da igreja. Pois bem, aqui o livro de Atos dos Apóstolos, como diz o nosso comentador aqui, fala que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, através de quem? De Filipe, né? Enviaram 2 missionários de Jerusalém para Samaria. Ou seja, saindo do sul e indo para o norte. Quem? Pedro e João. Né? Só faltou Tiago, mas Tiago já tinha sido morto, né? Então Pedro e João foram levados a Samaria para orar, para ver de perto o que o evangelho estava fazendo naquele local. Aí é quando a Bíblia diz aqui que Pedro e João desceram a Samaria, oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Então, com alegria, eles foram missionários naquele local, né? É aí que começa a dispersão dos apóstolos. Tanto é que todos os apóstolos, né, morreram em lugares diferentes. Você vê João, que escreveu o Apocalipse, escreveu a primeira, segunda e terceira epístola, aí o evangelho que leva o seu nome, ele morreu lá na Turquia, né? Muito distante de Israel. Né? Então, a dispersão, graças a Deus, chegou, né? Nos trouxe o evangelho até a Espanha. E da Espanha chegou no continente americano, que da Europa veio para a América e chegou até aqui. Verdade. O apoio, o suporte que a igreja que estava em Jerusalém deu a Filipe foi que a gente vê aqui algumas, por mais que ele seja eficaz na pregação, algumas limitações a gente vê aqui no texto. Exemplo, Filipe apresentava o batismo em água, o batismo do arrependimento. Aqui o texto bem claro dizendo que ele batizava em água. Vendo os apóstolos que estava crescendo aquele número, evidentemente, como o pastor disse, mandou Pedro e João. Chegando lá, o texto diz, no verso de número 15, os quais, tendo descido, oraram. O interessante é que tudo na obra de Deus acerca desses homens era feito com oração. Era feito com oração. Quer dizer, sob o ponto de vista da ótica humana aqui, não havia necessidade. Por quê? Porque ele já estava no desígnio do mandamento de Cristo e levar a palavra. Não precisava. Mas eles sempre oravam e receberam, o texto diz, o Espírito Santo. Já aqui eles foram impondo as mãos, colocando as mãos sobre aqueles que já estavam batizados em águas, já conheciam a doutrina que Filipe uma vez levou, mas ainda faltava um suporte mais doutrinário, que é a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Né? O que a gente vê aqui também, Pedro e João, eles foram para confirmar o trabalho de Filipe, né? O bom trabalho que ele estava fazendo ali. E o que eu posso também abrir um parêntese para falar aqui, que a gente vê a colaboração entre as igrejas, né? Entre a igreja que estava lá
com Filipe, né? Samaria, e Samaria, Jerusalém. a gente vê que elas estavam interligadas em união, né? Em união, em amor. E a gente vê que essa iniciativa conjunta, né, fortaleceu o trabalho que Filipe estava fazendo lá. E por que muitas vezes hoje é diferente, né? A gente tem que falar, né? Porque a gente vê que, infelizmente, a gente vê que em vez de muitas vezes ter essa união, a gente vê que tem uma barreira, né? Uma barreira de desunião. Esse é um momento que a gente tem que falar isso, temos que ser verdadeiros, né? A gente vê uma barreira de desunião, que muitas vezes isso não vai a lugar nenhum. Isso, em vez de trazer crescimento, traz desordem e traz algo negativo para a igreja. Verdade. Aí imagina você enviar uma família missionária, né, para um outro país, uma outra região, uma outra cultura, língua diferente, e você não dá o suporte necessário, né, para que aquela família se estabeleça, tanto socialmente, culturalmente, e se preparar espiritualmente para pregar a palavra de Deus em terra longínqua, em terra de línguas diferentes da sua nativa, né? Cultura, né? Cultura totalmente diferente. Não é fácil. Sim. Quantos missionários hoje em dia estão sofrendo com igrejas que enviaram e às vezes não dão o suporte que deveria dar. Mas, porém, graças a Deus, muitas igrejas dão suporte aos seus enviados, aos seus missionários, que têm aberto igrejas, né? Na Europa. A Europa foi o berço do Evangelho, hoje em dia está necessitando da ajuda do continente americano. E o continente americano, né, tanto o norte quanto o sul, quanto a parte central, também está enviando missionários, né, para a Europa, para restabelecer o Evangelho. Quantas igrejas na Inglaterra foram fechadas? Na Europa, muitas igrejas perderam a credibilidade. Na década de 80, nós tínhamos aí missionários que vinham aqui ao Brasil, no Maracanã, lotavam o Maracanã, Maracanãzinho, lotava. Eu fui co-participante disso, participei de trabalhos, Jimmy Swaggart ministrando a palavra de saudosa memória, agora recentemente. Tive o privilégio de ouvi-lo pregar no Maracanãzinho, como também tive o privilégio de ouvir, né, o pastor David Yong-Shu, né, Paul Yong-Shu, ali no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, pregando o Evangelho, pessoas sendo curadas, vidas sendo salvas. Quer dizer, aqui no Brasil não tinha? Tinha, mas foi necessário ele vir participar desse trabalho para que o Evangelho ficasse mais coeso, ficasse mais na unidade, como você falou. Então o Evangelho precisa disso, e não de separação. Precisa de unidade, né? Para, através da unidade, ter crescimento. Porque tem gente que acha que o Evangelho é trabalhar sozinho, né? Não. E não é, entendeu? Eu preciso do pastor Marcílio, eu preciso do presbítero Claudionor. Nós precisamos um dos outros. E com a igreja não é diferente, né? Uma missão solo, ela não se multiplica. Não, de jeito nenhum. Né? A cooperação é que faz ser impulsionado, né? Se impulsionar. Então, a gente precisa um dos outros, a gente precisa dar as mãos, né? E acabar com esse pensamento, né, de desunião, um querer ser mais do que o outro, porque isso não é um ensinamento do nosso mestre. Vamos agora para a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Presbítero Claudionor. Toda oração ela tem que ter um propósito, né? Eu, falando hoje com a irmã, eu disse: a oração, pastor Marcílio, é uma arma. E o jejum é o calibre da arma, é o que dá a potência, né? Então, a oração aqui tem um propósito. Qual é orar? Orava para que recebesse o Espírito Santo. Evidentemente que a gente vê na igreja primitiva que dificilmente orava para as coisas materiais. Oravam para cumprir-se o chamado, o ide do Senhor. E pode ver que o crescimento, porque a gente pode trabalhar ou em outra lição, outra oportunidade, que a igreja nasce em Atos 2. E se a gente for só voltar em Atos 2,
tem uma coisa que a gente vai corroborar com a fala do pastor Marcílio, que era a questão da unidade. Então a igreja unida, né? O Salmo 133 ele fala acerca disso, né? Que bom, o suave é que os irmãos vivam em união. Unidade. Unidade, a palavra demônio, a gente estudou a matéria sobre angelologia e demonologia. A palavra demônio significa aquele agente que separa. Então, o demônio é um agente que separa. Então, a separação não é nada de Deus. A unidade é de Deus. O texto diz, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo objetivo. A oração era isso. O texto diz que eles oravam para que recebesse o Espírito Santo. O Espírito Santo é que ia dar o start para um avanço no trabalho ministerial de Filipe, né? Também a gente vê aqui que o discipulado é importante, o discipulado, por isso que Jesus falou lá em Mateus capítulo 28, na altura do 18 e 19, que ele disse, ide anunciar e pregar e ensinar o Evangelho, batizando no Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a palavra discipular está ali, formar discípulo, né? Além de você ser um discípulo de Cristo e ele falar com isso. Mas tudo começa com a oração. A gente vê aqui também, no segundo subponto do terceiro ponto, diz aqui, esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos, o ensino sobre a iniciação cristã. Então, observe que eles tinham esse cuidado de ensinar, né? E aqui a gente está falando aqui de escola bíblica, né? É o local onde eu cresci na escola bíblica desde criança. Eu sempre estive na escola bíblica cristã, meus pais sempre levou e eu aprendi muito e ainda estou aprendendo, porque a escola bíblica é o lugar onde a gente aprende, a gente debate, a gente conversa. Veja o que já saiu aqui, né, nesse debate, nessa conversa. Então, mesma coisa em classe, né, pastor Marcílio? Então, você que ainda não faz parte da escola bíblica, faça parte, procure fazer, porque a escola bíblica, culto de doutrina, eu costumo dizer, são os melhores cultos, né, da igreja. E a gente sempre vai ser um aprendiz. Então, os primeiros passos na fé exigem ensino, primeiramente, oração e relacionamento espiritual, ativos. Sem isso, um novo convertido que se entrega a Cristo, ele não consegue de maneira nenhuma se sustentar na sua fé. Tem que ter isso, ensino, né? Tem que ter ensino, tem que ter oração e tem que ter um relacionamento com Deus. Marcílio. Vou voltar aqui um pouquinho, só em Atos capítulo 8, versículo 5, quando Filipe anunciou Cristo aos samaritanos, né, e ele enfatizava com grande ousadia que Cristo era a mensagem central, né, que ele pregava. E também tem que ser a mensagem de todos os pregadores. Então a igreja de Jerusalém preparou muito bem Filipe. Filipe ele foi muito ensinado, assim como também Estevão. Então eles tiveram uma escola preparatória, e nessa escola preparatória ele recebeu o quê? O Espírito Santo de Deus. Foram homens cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, homens que tinham o prazer em levar a evangelização, né? Ou seja, levar a palavra de Deus através da evangelização. Então, a igreja de Jerusalém... Não foi de qualquer jeito, né, pastor Marcílio? De maneira nenhuma, discipulou. E você tocou num assunto muito bom. E onde é que se discipula? Escola bíblica dominical, escola bíblica cristã. A escola bíblica, ela continua sendo o seminário de todo o povo que é cristão, toda a família. Então, quando nós temos ensinamento puro, fidedigno, genuíno, alimenta a nossa alma. E a escola bíblica é o berço, né, do crescimento espiritual de todo cristão. Vou levantar uma polêmica aqui. Uma polêmica bem simples. Todo obreiro que se preza deveria frequentar a escola bíblica dominical, escola bíblica cristã. Outro detalhe. Quer ser obreiro? Primeiro seja aluno da escola bíblica. Seja aluno. A gente vê muitas pessoas querendo ser obreiros
querem ser vistos, mas não querem os serviços. Não querem aprender sentado para depois ensinar, como diz, né, Esopo, né, o filósofo lá do século IV. É necessário sentar para aprender, para depois se colocar em pé para ensinar. Hoje em dia, os nossos obreiros, a maioria deles, só querem ensinar. Não querem ser ensinados. Isso aqui prejudica o crescimento da igreja. E aqui, já finalizando, né? Tem aqui, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebesse o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Que maravilha, né? Graças a Deus. Muito bom, né? Muito bom. Então a verdade prática nos deixou um ensinamento maravilhoso. A igreja cresce, sim, quando deixar as quatro paredes. Né? E além fronteiras. E qual foi a ordem imperativa, né? Só endossando aqui, reforçando o versículo que o presbítero Claudio Ondô nos falou aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19, né? Respondendo sobre o ide que Jesus nos deixou. Ide, portanto, ide e ensinai. Olha, a primeira palavra é ensinai. Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se a gente observar que o povo de Israel, naquele tempo do sacerdote Esdra, o escriba, Esdra capítulo 7, versículo 10. Esdra, primeiro, preparou seu coração para receber a palavra do Senhor, para depois ensinar essa palavra ao povo que estava sedento. E diz a palavra de Deus lá que ele montou um púlpito improvisado, colocou 7 diáconos à sua direita e outros à sua esquerda. Aí o que é que a Bíblia diz? Que o povo ficaram mais de 6 horas em pé, ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentado. Esdra apenas ele lia a palavra. Então, se ele estava ali naquele momento, é porque ele se preparou. Então, Filipe era um homem preparado. Então, aqueles que são preparados, deem condições para que ele evangelizem, leve, ensinem a palavra. Amém. Amém. Eu termino aqui nessa conclusão aqui. O pastor Marcílio ele deixou um legado acerca que Jesus falou em Mateus capítulo de número 28. Né? Que tem que o ir, ensinar, batizar, né? Que é os pilares da missiologia, né? A missiologia tem isso. A gente estudou missiologia e disse que a missão é diferente de evangelismo. Evangelizar é levar um copo de água ao sedente. Missão é levar o sedente à fonte. Então, o papel fundamental da expansão da igreja, primeiro, a gente aprendeu que foi uma ordenância do próprio Jesus, né? Que, recapitulando em Atos 1:8, ele disse: ficar em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. A gente vê que era já previsto para a igreja, né? Causando, né, um comodismo. Muitas vezes a gente não entende, até para a nossa vida pessoal. A tendência, segundo alguns estudiosos do cérebro humano, que o cérebro tem a tendência de ficar inerte. A programação dele é ficar inerte, ficar acomodado, comodismo, né? Aqui para mim tá bom, aqui não tá, eu estou pregando o evangelho e tal. Mas não é isso que Jesus quer. Muitas vezes Jesus não quer que a gente fique tão parado. Tem de vista que ele investiu na igreja, ele deu a sua vida pela igreja, para que a igreja cumprisse o seu papel, e não era que eu ia ficar parado. Então, precisou uma perseguição severa, que causou até a morte de um grande homem, Estevão, e fazendo com que essa igreja saísse de Jerusalém e fosse para as regiões circunvizinhas. Aqui em Atos 8 diz que estava em Samaria. Vimos também que, encabeçada por Filipe, ele limitado em alguns aspectos teológicos, ensino, precisou remanejar 2 homens, apóstolos, que ia levar aquilo que faltava para o ministério que Filipe estava vendo, o suporte que Filipe tinha. Ou seja, ele ensinava a doutrina de Jesus Cristo, ele ensinava o batismo de João, mas faltava o batismo com o Espírito Santo, trazendo que a igreja ela é unida nos seus papéis. Tem um que é limitado, mas é complementado por outro.
E assim a gente vê essa lição que é fantástica, o aprendizado. Espero, né, evangelista Tiago, o presbítero, o pastor Jamacílio, que a gente tenha corroborado para aqueles que estão na obra, que às vezes tem um aperto aqui, um aperto ali, saiba que muitas vezes é o próprio Deus, para que você saia do seu inerte, do seu comodismo e vá cumprir o ID de Jesus Cristo. Pois bem, chegamos no final, né, da nossa lição, né, e eu acredito que tudo que foi conversado aqui, com certeza trouxe algo para todos aqueles que estão nos ouvindo, nos escutando. A conclusão da lição diz: isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Se fosse pelo homem, não tinha chegado a lugar nenhum, mas tinha um foco, tinha um objetivo, e esse foco, esse objetivo é que nos mantém firme, né, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Marcílio, muito obrigado. Estamos sempre aqui em nome de Jesus e agradecemos a oportunidade. Presbítero Claudionor, muito obrigado. Para mim foi um prazer poder aqui voltar, né, cooperar. Eu sei que não estou à altura, mas já vim aqui aprender, é fantástico aprender a palavra de Deus. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Possa vir mais vezes, né, Pastor Marcílio? É verdade. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, você que ficou com a gente até o final. É muito bom ter você aqui com a gente. Continua aí compartilhando, né, e levando, né, este canal, o EBC em Foco, adiante para mais pessoas que você possa estar compartilhando. Pastor Marcílio, a próxima lição. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, lição 11, Olha aí. Que é o Dia Nacional de Missões, né? 14 de setembro. Glória a Deus. E o terceiro domingo de setembro é alusivo, né? A Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus. Isso aí. Então, estaremos juntos no próximo programa com lição 11. Esperamos você, se assim o Senhor nos permitir. Como de costume, antes de encerrar, encerramos com oração. Gostaria de pedir ao presbítero Claudionor para estar fazendo esta oração. Pai, em nome de Jesus, queremos uma vez mais te agradecer, Senhor. Meu Deus, por este programa aqui, que viemos aqui cooperar, mas estes que aqui estão, Senhor, que são âncora desse programa, ao evangelista Tiago, ao pastor José Marcílio, que o Senhor continue abençoando eles, Senhor. Meu Deus, aqueles que são assíduos, são telespectadores desse programa, aqueles que têm esperando cada programa para ter um subsídio para levar aos seus alunos. Que o Senhor continue abençoando. E este programa, Senhor, que fizemos de coração, que fizemos, Senhor, com a vontade extraordinária, a fim que chegue nas vidas e aprenda a santa palavra de Deus. Queremos agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Dizemos amém.